De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar com o professor Carlos André, que vai nos falar sobre algumas alterações, modificações no Enem, nas regras do Enem para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, telespectadores. Prazer tê-lo conosco, professor. Eu lhe pergunto inicialmente sobre que mudanças são essas. Eu sei que são várias mudanças, mas quais seriam as três principais que você poderia destacar para o nosso telespectador? A principal mudança é o seguinte, no formato original do Enem, o aluno, por exemplo, de humanas, ele era obrigado a estudar mais matemática do que história, por exemplo. E a gente sabe que um aluno candidato a direito, a jornalismo, por exemplo, ele não tem afinidade normalmente com esse tipo de matéria, matemática, física e química, inclusive talvez um dos motivos pelo qual ele venha escolher humanas. Então a UFRN, de maneira inteligente, ela criou uma nova regra onde o óbvio vai acontecer, ou seja, o aluno de humanas ele vai dar preferência a português, a história, a geografia, que são matérias que são afins para essa área. Isso vai se repetir em todas as áreas do exame a partir de agora. Daniel Souza de Candelária pergunta por mensagem de texto qual será a principal alteração que vai acontecer em relação à redação. Olha, a redação ela sofreu, de maneira assim, bem simples de entender, uma queda na sua importância no resultado final. Também, na minha opinião, uma excelente escolha da UFRN, acertada, porque vocês têm acompanhado que a redação tem sido muito polêmica, o nível de confiança nas notas da redação é muito baixo. Então, a gente teve o caso do miojo, o caso do hino do Palmeiras, né? Então ninguém confia no resultado que a redação tem tido com precisão. O MEC ainda não conseguiu, não estou dizendo que é fácil, é difícil realmente, uma uniformidade nas notas. Então, você colocar um peso muito grande no resultado final, todo em cima da redação, com essa grande possibilidade de oscilação, pode produzir grandes injustiças, aprovar quem não merecia ou reprovar quem merecia ter passado. Com essa queda de importância, o risco é menor. Mário Barreto, do Tirol, pergunta ao professor Carlos André em relação a riscos que nós temos do Enem sofrer fraudes no estado do Rio Grande do Norte. Olha, infelizmente é um exame de grandes proporções, é muito macro e realmente é muito difícil, não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil inteiro, principalmente fora das capitais dos estados, você conseguir garantir 100% de precisão, de controle. Nos últimos anos, vários fatos vazaram, vieram a público, geraram polêmica, mas eu acredito que muitos devem acontecer que a gente não tem a menor noção, né? Vários alunos me disseram, professor, tinha um candidato ao meu lado que usou o celular, tinha um candidato ao meu lado que fez a prova de boné. Então, até treinar de maneira uniforme os fiscais é muito difícil no Enem. Então, é inevitável, é uma infelicidade que a gente vai acompanhar aí, de vez em quando vai vir a público, de vez em quando não vai acontecer, mas é da proporção do exame, é inevitável. Professor Carlos André, qual seria o outro destaque em termos de mudanças nessas regras do Enem para a realização dessas provas na UFRN que você poderia compartilhar com os nossos telespectadores? Olha, um destaque importante é o seguinte, a maioria dos alunos estava estudando maciçamente matemática, 8 horas por semana, pelo menos 6 horas por semana. E a partir de agora, tirando o pessoal de Tecnológica 2, todo mundo tem que rever os seus horários de estudo. Matemática, que até ontem era uma das matérias mais importantes para a medicina, amanheceu hoje como a menos importante de todas. Então, muitas pessoas reclamaram que já está no meio do ano, metade da preparação já passou, e vocês vão ter que repensar o horário de estudo de vocês. Então, essa mudança de matemática para biomédica, saindo de um dos carros-chefes para o último lugar, sem dúvida, é uma mudança muito radical. E quais serão as principais matérias exigidas para o curso de medicina, que é o mais concorrido geralmente? O mais concorrido, a partir de agora, são a prova de ciências da natureza, que engloba física, química e biologia. Biologia era uma matéria que estava assim, meio que de escanteio. O pessoal de biologia estava muito, inclusive, chateado com esse formato do Enem, porque se o aluno vai fazer medicina, por exemplo, biologia deveria ser uma matéria importante. É o óbvio, né?
mas agora eles ficaram bem satisfeitos com a mudança. Pedro José de Pau dos Ferros pergunta ao professor Carlos André como é que vai ficar a situação de cotas para estudantes de escolas públicas diante desse novo quadro do Enem, que agora é 100% Enem na UFRN. 100% Enem. Quanto às cotas, não houve nenhuma novidade, né? A gente sabe que a UFRN vai crescer o percentual de cotas até 2015, até chegar numa situação onde metade dos candidatos aprovados sejam via cota e metade sem cotas. Então, a cada ano, o percentual vai ser maior. Mas nesse ano, qual o percentual? Se não me falha a memória, é 37,5%. 37,5%. Isso. De vagas, desculpa, Robson, 25%. 25%, ou seja, um quarto de vagas para todos os cursos, ou tem curso que tem mais vagas e curso que tem menos vagas para aluno que vem da escola pública? Para todos os cursos. É igual para todos, né? É igual. Qual seria uma outra informação que você poderia trazer para os nossos telespectadores em relação a alterações no Enem? Coincidentemente, a UFRN trouxe essa grande novidade que movimentou o dia ontem inteiro e hoje também, está todo mundo mudando o cargo horário de cursinho, etc e tal. E outra novidade que veio logo em seguida, a gente estava ainda digerindo essa primeira, foi a data do Enem, que acontecerá em 26 e 27 de outubro, e a promessa do Ministério da Educação em melhorar os critérios de correção da redação. Brincadeiras a partir de agora, eles prometem que a prova será zerada e que o número de provas que terão a terceira revisão vai ser maior esse ano para evitar discrepância entre as notas dos dois primeiros corretores. Quero agradecer a participação do professor Carlos André no nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal. Seja sempre bem-vindo. Em nome dos vestibulandos, eu agradeço mais uma vez esse espaço que você deu. Agora são eneandos, né? Eneandos, Eneandos. É isso Muito bem. Está correta essa palavra? Eneandos, existe isso? Não, Tem não que existe. criar uma palavrinha, né? Na verdade, o Enem é um vestibular, né? É um vestibular com nome disfarçado. diferente. É verdade. Então, nesse momento de transição, parecem ser duas coisas, mas continua sendo vestibulandos. Verdade. Obrigado pela sua participação. Obrigado. O nosso Boa Tarde Cidadão fica por aqui. Você acompanha agora a nossa amiga Marina Leiros. E amanhã estamos de volta com o Boa Tarde Cidadão a partir de 1h da tarde ao vivo e com a sua participação também.